E daí, galera, beleza? Bom, vamos dar início então ao nosso módulo 4. O nosso módulo 4, pessoal, é um pouco mais curto que o módulo 3. O módulo 4 nós vamos falar na parte teórica basicamente de função polinomial do primeiro grau e função polinomial do segundo grau. Duas figuras extremamente importantes que vão trazer uma série de situações também muito importantes para nós. O que a gente vai fazer depois na resolução de exercícios, como envolve muito gráfico, como envolve também essa parte de função, a gente vai dar uma pincelada em relação, por exemplo, à equação de circunferência também lá na hora de fazer exercícios, ok? Bom, para a gente iniciar então a função polinomial do primeiro grau, nós vamos relembrar um tópico, um conceitozinho importante, que é o conceito de função de maneira geral. Função é toda a relação entre dois conjuntos, tal que todos os elementos do conjunto de partida se relacionam uma única vez com algum elemento do conjunto de chegada. Não se esqueçam que o termo função, ele vem do quê? Ele vem de uma relação de dependência. Quando você tem um elemento ou quando você tem uma resposta que depende da outra, significa que você tem uma resposta que está em função da outra. Por exemplo, se você falar assim, no final de semana eu estou em função de uma festa que eu tenho que ir. Quando você diz que no final de semana você está em função de uma festa, é porque tudo que você vai fazer no final de semana depende dessa festa. Você vai comprar uma roupa, você vai se arrumar, você vai comprar um presente, por isso você diz que você está em função do evento. Então a relação de função é uma relação de dependência. E você vai lembrar que sempre nós temos o y dependendo de x e por isso nós vamos falar que o y está em função de x. Quando nós utilizamos o f de x, por exemplo, aqui, ó, depois a gente vai fazer a leitura, mas quando você usa o f de x, você vai lembrar que muitas vezes o professor ou professora chega para você e diz o seguinte, ó, não se esqueça, você pode substituir f de x por y. Porque no fundo a relação de dependência é que o y está em função de x. Então, por exemplo, né, pessoal, quando na física você diz que o espaço percorrido depende do tempo, que a velocidade depende do tempo, que a aceleração depende do tempo, quando você diz, por exemplo, que a temperatura de uma determinada mistura ali depende do tempo, quando você diz que o crescimento de uma bactéria depende da quantidade de dias, todas essas relações de dependência, quando você tem numa física, numa química, numa biologia, você vai poder escrever então na forma de função. Por isso que você usa o termo função. Tudo bem? Nós precisamos estudar as principais características tanto da função polinomial do primeiro grau quanto da função polinomial do segundo grau. É extremamente importante que a gente, quando está falando sobre um tipo de função, a gente defina quem que é este conjunto de partida, quem que é este conjunto de chegada. Depois a gente vai ter que definir qual que é a cara da função, qual que é o formato, como é que eu olho para uma função e eu sei que tipo de função que nós estamos falando. E também, claro, você precisa conhecer depois os gráficos de função, que para a prova do Enem talvez seja uma das partes mais importantes. Então vamos pensar no seguinte, ó, uma função polinomial do primeiro grau, primeiro ponto, o seu conjunto de partida vai ser o conjunto dos números reais. Lembrando que o conjunto de partida, anota aí, se precisar, pessoal, pausa o vídeo, faz o print, anota no caderno, você tem aqui toda a relação, tudo que você precisa saber sobre função polinomial do primeiro grau. Mas anota o seguinte, o conjunto de partida de uma função sempre será chamado de domínio. O conjunto de chegada de uma função sempre será chamado de contradomínio. Então, na função polinomial do primeiro grau, o domínio é o conjunto dos números reais, o contradomínio também é o conjunto dos números reais. O conjunto imagem vai ser o conjunto de todos os pontos que têm elementos na função e que estão dentro do contradomínio. Então, por exemplo, numa função, ó, olha para mim, numa função f de x igual a 2x menos 1, o conjunto de partida sempre vai ser, os elementos do conjunto de partida sempre serão substituídos no x. Então, o que tem que ficar claro, pessoal, olha para mim, ó, quando você faz, por exemplo, f de 3 é 2 vezes 3 menos 1, 2 vezes 3 vai dar 6, 6 menos 1 vai dar 5. Então, quando você diz f de 3 igual a 5, presta atenção lá, ó, quando você fala f de 3 igual a 5, você diz o seguinte, para o domínio x igual a 3, você tem uma imagem y igual a 5, lembrando que y é o f de x, ou f de x pode ser substituído por y. Então você vai dizer o seguinte, que nessa função, a imagem do x igual a 3 vai ser o 5, ou se você preferir, o 5 é a imagem do 3. Por isso você utiliza o termo imagem. Então o conjunto de todas as imagens de uma função vai ser chamado de conjunto imagem, sempre estará contido no contradomínio, que é o conjunto de chegada desta função. Tudo bem?
Agora, para poder chamar uma função polinomial do primeiro grau e ter as suas características, principalmente a característica gráfica, que vai ser o que vai ser mais importante quando nós estivermos falando de função e de resolução de exercícios, nós precisamos definir o seguinte, ó. A função polinomial do primeiro grau é a função f de reais em reais definida por f de x igual a ax mais b, com a diferente de zero. Presta atenção, essa é a cara da função. Você olhou para uma expressão e tem lá f de x ou g de x igual a um número vezes x elevado à primeira mais uma constante. Sempre um número vezes x elevado à primeira mais uma constante vai ser uma função polinomial do primeiro grau. Por exemplo, olha aqui ó, que nós temos 2x menos 1. No lugar do a está o 2, no lugar do b está o menos 1. Olha quem que nós temos aqui, menos x mais 3. No lugar do a está o menos 3, no lugar do b, desculpa, menos 1, no lugar do b está o 3. Quando você olha para uma função e ela tem o formato do tipo ax mais b, ou seja, um número vezes x elevado à primeira mais uma constante, quando eu digo mais, a constante pode ser negativa, eu poderia considerar isso aqui como sendo mais menos 1, você terá então uma função polinomial do primeiro grau. Presta atenção, o coeficiente a, se precisar, anota. O coeficiente a em função ele é chamado de taxa de variação. Lá na geometria analítica, mas como quando você vai fazer uma prova, você não sabe se ele está falando com conceitos matemáticos de função ou de geometria analítica, e na maioria das vezes você tem que imaginar que você está falando de matemática de uma forma geral, de ciências de uma forma geral, esse cara aqui também pode ser chamado de coeficiente angular, porque é ele que vai determinar o ângulo que a reta vai fazer com o eixo x. Esse b aqui ele pode ser chamado de valor inicial, mas ele também pode ser chamado de coeficiente linear, tudo bem? Então ele pode ser chamado de valor inicial ou coeficiente linear. Então anota lá, taxa de variação ou coeficiente angular é o a, que é quem acompanha o x. Esse aqui é o valor inicial ou coeficiente linear, que é o termo independente de x. Tudo bem? O que é muito e talvez o mais importante para exercícios de Enem? Olha para cá. Toda função polinomial do primeiro grau será representada graficamente por uma reta. Então presta atenção, olhou para o gráfico, tem uma reta ou um segmento de reta, função polinomial do primeiro grau. Olhou para o gráfico, olhou para a função e é uma função polinomial do primeiro grau, você sabe que o gráfico vai ser uma reta, uma semi-reta ou um segmento de reta. Então, crescimentos e decrescimentos lineares sempre serão representados por funções polinomiais do primeiro grau. Suzuki, mas e a função constante? A função constante ela não é considerada uma função polinomial do primeiro grau, por causa disso aqui, ó. Porque para ser função polinomial do primeiro grau, o a tem que ser diferente de zero. Agora, presta atenção no seguinte, quando a for igual a zero, você tem aquilo que nós chamamos de função constante. A função constante, pessoal, presta atenção, é uma função, vou colocar aqui como um exemplo, vou usar até uma outra cor aqui, ó. Uma função constante é uma função, vou colocar aqui, é como se você tivesse uma função f de x igual a 3, por exemplo. Professor, mas f de x não é igual a y? Sim, então eu poderia colocar assim, ó, f de x igual a 3 seria o y igual a 3. Então o que está azul aqui é uma função constante. O que nós estamos colocando é o seguinte, eu quero o conjunto de todos os pontos do plano em que o y vale 3. Mas se eu quero o conjunto de todos os pontos do plano em que o y vale 3, eu não estou na dependência de x, por isso é chamado de função constante. Independentemente de quem, olha para mim, independentemente de quem seja o valor de x, o y vai valer 3. E se independentemente de quem seja o valor de x, o y vai valer 3, por exemplo, se o x vale menos 3, o y vale 3, vamos fazer o pontilhadinho aqui, ó. Se o x vale menos 3, o y vai valer 3. Professor, se o x vale menos 2, o y vai valer 3 também. Se o x vale 0, o y vai valer 3. Percebam o seguinte, o y vale 3 independentemente de quem seja o valor de x. Isso acontece, pessoal, nas variações de exercícios em que você percebe que uma constante não vai variar, mesmo que a variável independente esteja variando, tudo bem? Então, por exemplo, você chega e fala assim, ó, eu vou fazer uma contratação de um plano de internet e essa contratação eu pago R$50 por mês independentemente de quanto eu utilizar. Ou seja, independentemente de quanto você utilizar, você vai pagar sempre R$50. Então o teu plano, ele vai ser um plano de uma função, ele vai ser representado por uma função chamada de função constante. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, qualquer ideia até agora? Então você sabe que é uma função constante, você sabe quem são as funções polinomiais do primeiro grau. E agora você vai pensar no seguinte, presta atenção. Toda função polinomial do primeiro grau pode ser representada graficamente por uma reta, e essa reta ela pode ser crescente ou
decrescente. Presta atenção, a função polinomial do primeiro grau será representada por uma reta e essa reta pode ser crescente ou decrescente. Suzuki, quando que essa reta será crescente? Presta atenção, a função será crescente, a reta será crescente quando o A for maior que zero. Quem que é o A? O A é a taxa de variação ou coeficiente angular. Por que que isso acontece? Presta atenção agora, pessoal, isso é muito importante. Se quem acompanha o x é 2, ou seja, é positivo, quanto maior o valor de x, maior será o y. Porque pensa comigo, esse 2 é chamado de taxa de variação pelo seguinte motivo. Para cada unidade variada, anota isso, para cada unidade variada em x vai variar quantas em y? 2. Por isso é chamado de taxa de variação. Olha que comparação importante que nós vamos fazer agora. Lá da física, você tem uma fórmula em que você chama essa fórmula de fórmula do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Na física, você tem a fórmula S igual a S0 mais VT. Presta atenção, pessoal. Esse S é o nosso f de x. Esse S0 é o nosso B. E esse VT é o nosso A vezes x. Então você sabe que você tem, olha para mim, ó, a função, o movimento uniforme, ele vai ser representado por uma função polinomial do primeiro grau. Porque o que acontece? Você parte do espaço inicial S0, que é o nosso valor inicial. E olha para cá, para cada unidade variada em x, você vai variar em y. Para cada unidade variada em t, você vai variar uma velocidade aqui. Porque, por exemplo, se você tem um movimento com velocidade constante, 2 metros por segundo, o que isso significa? A cada 1 segundo, o seu espaço vai variar 2 metros. Vai variar 2 metros. Se eu estou numa velocidade de 2 metros por segundo, a cada segundo que passa, eu ando 2 metros. A cada segundo que passa, eu ando 2 metros. A cada segundo que passa, eu ando 2 metros. Ou seja, existe uma variação constante. Pensa comigo, se para cada segundo varia 2 metros, para cada segundo varia 2 metros, para cada segundo varia 2 metros, você tem uma variação linear. Por isso que chama de movimento uniforme quando a sua velocidade é constante, que é a ideia, gente, da função polinomial do primeiro grau, variação constante. Tanto que olha para mim, ó, 2 vezes 0, 0 menos 1 vai dar menos 1. Quando x vale 0, y vale menos 1. 2 vezes 0, 0, menos 1 dá menos 1. Este é o ponto. Quando x vale 1, olha para cá, 2 vezes 1, 2, 2 menos 1 vai dar 1, claro, olha o que aconteceu, pessoal, você variou uma unidade em x, 2 em y, tanto que quando x for 2, 2 vezes 2, 4, 4 menos 1 vai dar 3, uma unidade variada em x, 2 em y, por isso, gente, que você tem o gráfico como sendo uma reta. O gráfico da função polinomial do primeiro grau não é uma reta à toa, é porque existe uma variação linear e isso é importante que você entenda. Então, se quem acompanha o x, ou seja, se a taxa de variação, se o coeficiente angular é positivo, você tem uma função ou uma reta crescente. Olhou para a função, quem acompanha o x é positivo, reta crescente. Agora, vê como que isso tem que fazer sentido para nós. Por que isso aqui é chamado de coeficiente angular? Presta atenção. Se para cada unidade de x eu tivesse variado, ao invés de 2, 3 em y, a inclinação ia aumentar. Quanto maior for o número que acompanha o x, maior vai ser a inclinação, claro, porque aí para cada unidade variada em x, você vai aumentar a sua variação em y. Se fosse 5x, uma unidadezinha de x aqui ia fazer variar 5 em y, então a inclinação fica cada vez maior, tudo bem? Por isso também é chamado de taxa, além de taxa de variação, ele é chamado de coeficiente angular. Suzuki, e se quem acompanha o x for negativo, adivinha o que vai acontecer, gente? Se quem acompanha o x for negativo, a reta ao invés de crescente fica uma reta decrescente. Por que vai ficar decrescente? Pensa comigo, para cada unidade que eu variar em x, ou seja, se eu for aumentando o x, como aqui é negativo, o y vai ficando cada vez menor. Tanto que, ó, para y igual a 0, menos 0 vai dar 0, mais 3 vai dar 3, tá aqui. Para y igual a 1, menos 1 mais 3 vai dar 2, tá aqui. Professor, o que aconteceu? Olha que legal. Uma unidade variada em x diminuiu uma em y. Porque se quem acompanha o x é menos 1, para cada uma unidade que você vai variar em x, vai diminuir uma unidade em y. Tanto que olha o que acontece. Quando eu chegar no x igual a 3, menos 3 mais 3 vai ser 0. E o que a gente não pode esquecer, pessoal? Presta atenção. O que a gente não pode esquecer é que quando você tem esse valor aqui, ó, isso aqui é um nome importante, anota lá. Esse valor de x igual a 3
É o valor de x que faz o y valer zero. Anota. O valor de x que faz o y valer zero é chamado de raiz da função. Então, se quando x vale 3, o y vale zero, a raiz da função é 3. Aqui, quando x vale meio, 2 vezes meio, 1, 1 menos 1, 0. Quem que vai ser a raiz aqui? Olha para cá. A raiz da função vai ser x igual a meio. De novo, raiz é o valor de x. Raiz não é o ponto. Raiz é o valor de x que faz o y valer zero. Quantas raízes pode ter uma função, Suzuki? Infinitas. Quantas raízes pode ter uma função polinomial do primeiro grau? Só uma. Eu disse para qualquer função. Então, por exemplo, função polinomial do segundo grau, terceiro grau, função trigonométrica, outras funções, elas podem ter 2, 3, 4, até infinitas raízes. A função f de x igual a seno de x, ela tem infinitas raízes. Agora, a função polinomial do primeiro grau sempre tem uma única raiz. De novo, quem que é a raiz de uma função? Raiz de uma função é o valor de x que faz o y valer zero. Agora, pera lá, Suzuki. Se o y vale zero, é porque você está tocando o eixo x. Guarda isso, isso tem que estar correndo no seu sangue. Guarda. Olha para cá, você está olhando para o gráfico. Tocou um ponto, tocou o eixo x. Se o ponto tocou o eixo x, eu posso até não saber quem é esse x, mas quanto vale o y? Zero. Aí eu estou andando pela função, tocou o eixo x, pode até não saber quem é o x, mas quanto é o y? Zero. Estou na função, tocou o eixo y, eu posso até não saber quanto vale o y, mas o x vale zero. Então olha para mim, quando você quiser saber o sinal do x, olhe para o eixo y. Quando você quiser saber o sinal do y, olhe para o eixo x. Todos os pontos que tocaram o eixo y, x igual a zero. À direita do eixo y, x positivo. À esquerda do eixo y, x negativo. Todos os pontos que tocarem o eixo x, o y vale zero. Para cima do eixo x, y positivo. Para baixo do eixo x, y negativo. Mas espera lá, Suzuki. Se todo ponto que toca o eixo x, o y vale zero, e toda vez que o y vale zero você tem raiz da função, isso significa que toda vez que eu quiser achar a raiz de uma função é só olhar para o eixo x. Gráfico tocou o eixo x. Vai olhar o valor do x quando o gráfico toca. Claro que se tocou o eixo x, o y vale zero. Então este ponto é o 3 para x e 0 para y. Mas se o y vale zero e tocou o eixo x, o valor do x, ou seja, nesse caso o 3, vai ser a raiz da função. Assim como aqui o meio vai ser considerada a raiz da função polinomial do primeiro grau. Tudo bem, pessoal? Muitas das coisas que nós conversamos aqui nós vamos utilizar na resolução de exercícios. O que você precisa saber sobre função polinomial do primeiro grau é isso. Percebam então, pessoal, que, por exemplo, variação de sinal nesta função para qualquer x menor do que 3, o que está acontecendo com y? Positivo. Para qualquer x maior do que 3, o que acontece com y? Negativo. Para qualquer x maior do que meio, y? Positivo. Para qualquer x menor do que meio, y? Negativo. É extremamente importante que a gente tenha noção dos conceitos de função polinomial do primeiro grau. Olhou para a função, identificou o polinomial do primeiro grau, o que você vai lembrar? Reta ou crescente ou decrescente. Se o x não aparecer só um número, por exemplo, y igual a 3, o que acontece? Função constante. Então, reta na horizontal constante, reta crescente é porque quem acompanha o x é positivo, reta decrescente, quem acompanha o x é negativo, certo? Isso vai fazer, gente, a gente arrebentar nos exercícios que caem sobre função polinomial do primeiro grau. Tranquilo? Encerramos assim esse primeiro vídeo. Os próximos 2 vídeos nós vamos falar sobre função polinomial do segundo grau. Função polinomial do segundo grau a gente divide em 2 vídeos. Um grande abraço, até a próxima.